Bom, vamos lá, boa tarde. Para quem não me conhece, me chamo Evelyn, tenho 37 anos, sou mãe do Antônio, de 1 ano e 9 meses de idade. E a partir dessa semana quero tentar começar um compilado de vídeos aqui no Instagram. Vou deixar salvo aqui nos destaques, tá? Falando um pouco sobre a síndrome de Prunibelli. Não falando propriamente sobre a síndrome, mas sobre a nossa experiência. Eu nunca vim aqui falar muito disso, não porque tenha vergonha e tal, mas porque realmente sim, não há tempo, não dá tempo, e também porque não sei, mas no decorrer desse ano, né, da vida do Antônio, fomos conhecendo pessoas e muitas mães e muitas enfermeiras me deram muita força para eu começar a fazer um vídeo contando um pouco da nossa experiência, né, até para outras pessoas que se identificam ou que estejam passando pela mesma situação ou por uma situação parecida, poder buscar força ou também buscar ideias de como agir aí no decorrer, né, da situação aí do que vai acontecendo. Então, primeiramente, né, eu não quero me demorar muito falando sobre a síndrome, porque você pode pesquisar, né, no Google, no YouTube também, tem muitos vídeos explicando, mas a síndrome de Prunibelli é uma síndrome rara, né? E ela dá, na maioria das vezes, em meninos, tá? E ela é caracterizada por uma tríade de anomalias. Quais? Vou falar nas minhas palavras. O abdômen, ele nasce sem musculatura, por isso que ela é conhecida também como síndrome da barriga da ameixa seca, porque a barriga do neném ela fica enrugada. E graças a Deus, assim, o Antônio, ele não tem a barriga enrugada, apesar dele não ter a musculatura toda, né? Então isso também é uma coisa que acarreta problema na respiração dele e tal. Também a criança apresenta criptorquidia, que bilateral, que é quando os ovinhos não descem, tá? E malformação do trato urinário. Então, o trato urinário dele todo precisa de operar, tá, gente? Porque é tudo ruim. Então, é isso. Falando exclusivamente do Antônio, ele não tem problema... Oi, amiga. Ele não tem problema respiratório, não tem problema no coração, o problema dele é no rins. Então ele é crônico renal, desde que ele nasceu por conta da síndrome. Ele é crônico renal e ele tem essa falta, né, de musculatura, mas que graças a Deus não, esteticamente não. E a malformação urinária, trato urinário todo, ureteres, uretra, bexiga, tudo ruim, tá? Então, assim, o que eu quero dizer para as mães aí, porque quando eu descobri, eu nunca tinha ouvido falar nessa doença na minha vida. Então foi aquele desespero, né? Mas o que eu quero falar primeiramente, antes que eu me esqueça, cara, você vai conseguir, você vai dar conta. E tem uma frase que eu odiava ouvir, que é um dia de cada vez, tá? Mas é um dia de cada vez mesmo, porque por conta dos rins, né, assim, no caso do Antônio, por conta dos rins, os eletrólitos, cálcio, potássio, fósforo, nunca tava direito. Então, às vezes, tá o fósforo muito alto, potássio muito alto, cálcio muito baixo. Então, várias vezes ele passou mal, né, por conta disso. Até estabilizar isso daí, foi o ano inteiro de vida dele. Então, assim, foi um ano muito difícil, de muita descoberta, de muito hospital.
E era uma coisa assim que eu relutava muito, né? Que eu pensava assim, cara, eu não acredito que a vida vai ser assim, de hospital em hospital, de hospital em hospital. Mas infelizmente foi, tá? Está sendo ainda. Mas você vai amadurecendo, você vai conseguindo aprender a lidar. Então, para quem tá chegando agora, eu vou dizer mais uma vez, estou fazendo um compilado de vídeos aqui no Instagram. Vou gravar ao vivo por quê? Porque eu posso salvar, não preciso ficar me arrumando muito, só chega aqui gravar e salvar. E esses vídeos têm o propósito, tá? De ajudar, não sei, alguém que precise, que esteja descobrindo que agora na gravidez que o filho vai nascer com síndrome de Prader-Willi, ou que já tenha um filho com síndrome de Prader-Willi, ou que já tenha um filho crônico renal, tá? Esse vídeo é pra você. Ou se você conhece alguém, você pode compartilhar também. Então, como é que foi a descoberta? Até o primeiro mês estava tudo tranquilo, descobri que estava grávida com 5 semanas. E aí nisso, né, pra quem já conhece a gente estava para viajar pro Peru, eu, meu esposo e minha mãe, e tava tudo certo, e a gente foi, e lá eu fui fazer a ultrassom no 3º mês de gravidez. E aí a bexiga do Antônio tava grande, não tava normal. Como assim grande? Ele tava retendo xixi, não tava fazendo xixi. E para quem não sabe, a metade do líquido amniótico é formado pelo xixi do feto, do neném. E é ali que ele vai se formando, né? Então precisa desse líquido para ele se formar e ficar tudo bem. E ele não tava fazendo xixi. Aí a gente foi. E aí o médico, né, na época que fez a ultrassom em mim lá no Peru, ele falou já, ó, seu filho tem uma síndrome, só que ele não soube dizer qual, né? E dependendo da síndrome, vocês têm que ver se é pra vida ou pra morte. Falou assim pra gente. E ele falou uma coisa também, ele falou, se for uma síndrome, a bexiga dele vai voltar ao normal. E beleza, vai voltar ao normal sozinha. Se não for, ele tá com alguma malformação, né? A gente até pensava nisso, que era a válvula posterior que não tava abrindo, né? E que teria que fazer algum procedimento. Só que, beleza, aí depois a gente foi fazer um exame de escariótipo, tá? Um exame de sangue pra ver se ia dar algum cromossomo, tipo síndrome de Prader-Willi, não, síndrome de Down, ou alguma outra, mas não deu nada, tava tudo ótimo, tava tudo normal nesse exame. Foi um exame muito caro, tá, gente? Aqui no Brasil é mais caro ainda. E aí a gente resolveu voltar pro Brasil, porque cada ultrassom que eu fazia lá tava maior ainda a bexiga, Aí a gente resolveu voltar. E eles falaram também de um procedimento que introduz assim, né, uma agulha, né, pela barriga da mãe, que vai até o bebê, que aí faz um furinho para esse líquido sair. Então a gente até veio com essa ideia. E quando a gente veio, para encurtar a história, eu soube do Fernandes Figueira, Instituto Fernandes Figueira, que fica em Botafogo. E a gente conseguiu, assim, graças a Deus, a regulação para eu ser encaminhada para lá, para ser atendida lá. Então, uma coisa também que eu quero dizer, mãe, que você descobriu que o seu bebê vai nascer com síndrome de Prader-Willi, você tá lá para cima no norte, no nordeste, cara, se você puder, vem pro sudeste, pro Rio, pro São Paulo, tenta um jeitinho, porque aqui, graças a Deus, se encontra assim, os melhores profissionais nessa área, né? No Rio tem muitos profissionais bons, em São Paulo, melhor ainda. A gente veio pro Rio. E aí eu comecei a fazer o pré-natal
lá no Fernandes Figueira, então também, gente, foi assim, muito contramão, porque nós somos de Angra. Então ficava indo, ficava voltando, às vezes ficava um tempo aqui, que eu tenho uma tia que mora aqui em Niterói, ficava na casa dela, aí ia. Então foram vários exames. E aí, quando a gente chegou no Fernandes Figueira, a primeira ultra que eu fui fazer, a bexiga já estava normal, né? Não tava mais o xixi todo lá acumulado. Só que, por conta de ter ficado aquele xixi ali acumulado, a bexiga enrijeceu. Então a bexiga do Antônio não é normal, ela é rígida, ela não expulsa o xixi todo. E aí mais pra frente eu vou contar pra vocês qual é o esquema, né? Porque se a bexiga não expulsa o xixi todo e fica xixi retido lá, você faz infecção. Então o Antônio vivia assim, de infecção em infecção. Mas aí é mais pra frente. Então eu comecei a fazer as extrações lá. E a gente chegou a conversar com o médico, vai ter que fazer o procedimento de introduzir a agulha. Ele falou que era melhor não, né? Ainda não, deixar quieto, porque eles não tinham um diagnóstico, entende? Eles não tinham um diagnóstico. Quando eles viam a ultrassom, eles achavam que o rins estava dilatado, mas o rins, na verdade, não estava dilatado. Eram os ureteres que estavam dilatados e o rins estava atrofiado, né? Por isso, crônico renal. E aí a gente, né, ficava, cara, como é que vai ser? E orando sempre, confiando. Aí foi essa luta até o dia do Antônio nascer. O Antônio nasceu bem antes do tempo, né? Bem antes não, na verdade. Ele estava marcado para março. Ele nasceu em janeiro. Ele era bem pequenininho. E foi assim, uma correria, porque eu tava em Niterói, tive que atravessar a ponte, tudo isso, gente, no trabalho de parto. Ai, meu Deus, o motorista do Uber, né, que eu fui de Uber, quase faleceu, porque tava com medo, né, de eu entrar em trabalho de parto dentro do carro, né. Mas graças a Deus deu tempo de chegar lá, e aí o Antônio nasceu, e aí quando ele nasceu, foi dado diagnóstico. E na hora, assim, eu nem ouvi, sinceramente, não ouvi. Porque eles começaram a falar, olha, seu filho tem síndrome de Prunibelli, vai precisar ficar na incubadora, vai ser isso, vai ser aquilo, mas eu não tava nem ouvindo, eu tava anestesiada, né? Que ele nasceu cesárea. E aí, gente, dá uma ansiedade falar disso. Mas aí tudo bem, né? E eu, mãe de primeira viagem, nunca ouvi falar de Prunibelli. E depois, assim, aí nos dias que eu fiquei lá internada, o Antônio foi direto pra incubadora, né? Ele nasceu com um pouquinho de dificuldade respiratória, botou um CPAPzinho na primeira hora do nascimento. E eu fui me recuperar da anestesia. E aí depois que eu e meu esposo, a gente começou a pesquisar sobre a síndrome de Prunibelli enquanto a gente estava lá ainda. E foi um desespero, né, gente? Foi um desespero porque os bebês, eles não têm muita expectativa de vida. Eles podem viver? Podem, como meu filho que tá aí. Mas assim, a expectativa de vida é muito pequena, porque é muito problema e eles são pequenininhos. Então, assim, foi horrível. Foram os piores dias, assim. O ano que o Antônio nasceu, ao mesmo tempo que foi muito feliz porque ele nasceu, mas foi o pior ano da minha vida. Eu acredito que da vida do meu esposo também. Mas a gente conseguiu, a gente venceu, né, esse primeiro ano. E, como eu disse no início do vídeo, vou tentar toda semana fazer um vídeo para falar um pouco da experiência, para falar como que tem sido, para falar o que a gente tem aprendido, para falar o que se você está descobrindo agora, você precisa já começar a fazer desde já. Tem como saber antes de nascer?
Tem gente que já descobre, mas não tem o que fazer, tá, gente? E é pedir a Deus mesmo, pedir a Deus, acreditar e botar a cara. Botar a cara e assim, eu lembro que teve um nefrologista, que é o atual nefrologista agora que tá cuidando dele, eu conheci ele, o Antônio tinha 2 meses. E ele que me explicou tudo sobre a síndrome do Antônio. Eu lembro que eu tava ouvindo ele e ele falou assim pra mim: a sua luta tá só começando. E eu não queria aceitar, mas assim, é verdade, só tava começando. Mas a gente tá aqui, tá, gente? A gente tá bem. Eu vou repetir, eu nunca quis assim. Eu não fico postando muito, mas eu já ia ser assim mesmo se o Antônio fosse normal. Eu nunca fui muito de expor, até a gente mesmo. Então não é por vergonha dele ser assim. Ele é ótimo, ele é maravilhoso. É só porque, assim, pra não expor mesmo, pra não expor a gente, pra não expor ele, mas eu também entendo que Deus, ele tem permitido a gente passar por tudo isso também para conhecer outras pessoas, também para ajudar outras pessoas. Então eu tô fazendo esse vídeo com esse intuito. Se tiver alguém precisando, se tiver alguém que tá passando pelo que a gente já passou, ou pelo que a gente tá passando agora, que a gente já tá em outra fase, eu espero que esse vídeo chegue até você. Eu quero dizer que você vai conseguir, tá? Que o seu filho primeiramente está na mão de Deus. E, cara, bota a cara que você pode, você consegue. Então eu vou deixar esses vídeos, gente, vou fazer um destaque aqui escrito SPB, que é Síndrome de Prune-Belli, tá? E é isso, pro primeiro vídeo é isso, gente. Compartilhem, tá? Você sabe de alguém que também tem um filho com algum problema, que não seja a síndrome de Prune-Belli, que não seja crônico renal, mas que seja algum problema que os pais precisam muito, gente. Os pais precisam de muito mais ajuda do que a criança, porque a criança, os pais já estão ali, né? Focado, mas quem tá focado nos pais. Então orem por nós, orem pelas famílias que têm os filhos nos hospitais. Orem pelos enfermeiros, orem pelos médicos que deixam sua família em casa para cuidar de outras crianças, tá? Isso eu observo muito. Às vezes eu ia pro hospital, tava lá no hospital com o Antônio, e aí a técnica ou a enfermeira não tava bem, ou a família não tava bem, ou deixou o filho doente em casa e tava lá cuidando do meu filho. Então orem também muito por eles, porque, gente, não tem nem estrutura pra cuidar assim de outras crianças, nossa. Que uma coisa é você cuidar do seu, né? Mas é isso, tá? Espero que tenha feito entender um pouquinho sobre o que é a síndrome de Prune-Belli, tá? O Antônio tem síndrome de Prune-Belli. Ele é crônico renal. Muita gente me pergunta, mas o que seu filho tem? É isso que ele tem. A definição eu dei só bem curtinha aí no início. Procurem no Google, tem muita coisa. No YouTube tem muita coisa. E orem, gente. Orem por nós, orem pelas famílias e oremos uns pelos outros.